E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Que bom! Nós estamos aqui para mais uma aula de programação para aplicativos móveis, número 9, parte C. Na verdade, parte C1. Essa aula está dividida em duas partes. Vamos dar uma olhada? Então o assunto para essa aula é muito importante, Activities, porque Activities é meio que a base da programação para Android. Activities é onde a gente faz quase tudo dentro de um aplicativo Android. Então a gente tem que entender como ele funciona, como trabalhar com vários e assim por diante. Então essas aulas que vão vir daqui para frente vão tratar desse assunto. Não vai ser uma aula só. É só essa parte da aula que é a C, são duas, e vai vir outras aí sobre Activities, porque é um assunto que dá bastante tema, tá bom? Então vamos lá, vamos ver exatamente o que a gente vai aprender aqui. Começando então, o tema da aula é Activities, que é o plural de Activity. Nós vamos entender o que é uma Activity, como é o ciclo de vida de uma Activity, quais os eventos que ela possui e como trabalhar com várias Activities. Então são várias coisas aí e vocês vão ver que Activity é diferente de uma simples janela ou formulário que às vezes a gente usa em outros tipos de programação. Ela é um pouco mais complicadinha e também ela é muito mais sofisticada e complexa do que uma simples página web. Outra coisa também, para essa aula específica, então, nós vamos nos concentrar na parte de como utilizar várias activities, que é o que a gente precisa de imediato. Depois a gente começa a entender melhor como ela vai funcionar, tá bom? Então, nessa parte nós vamos ver como que eu tenho um aplicativo, uma tela e vou para outra, uma activity e vou para outra activity. Então essa é a parte que a gente quer se concentrar nessa aula aqui. Beleza? Bom, em primeiro lugar, eu disse que a gente ia ver o que é uma activity. Já falei um pouco, expliquei brevemente, mas complementando as ideias, né? Activity, ou atividade em português, é o nome que se dá para uma tela gráfica composta de layout e uma classe com métodos, atributos e eventos. Então, no caso do Android Studio, nós trabalhamos com XML, fazendo a parte de layout, montando os elementos que aparecem na tela, os elementos gráficos. Mas a parte de inteligência, programação e dinâmica que nós damos a uma activity, ela é feita na programação de código, que no caso nós podemos usar Kotlin ou Java. Eu uso mais Java. Então vocês já sabem disso, porque a gente já fez, né, em aulas anteriores bastante activities. Mas só lembrando, né, esse ponto importante aí do que exatamente é uma activity, né? Mas a activity ela poderia ser analogamente comparada com um form no C# ou outras linguagens, ou poderia ser comparada com um frame no Java mesmo, no Swift, no Swing e assim por diante. Mas ela é um pouco diferente, né? Ela pode ser ainda mais sofisticada a ponto de possuir fragmentos. Então eu poderia montar uma janela, ou melhor, uma activity baseada em pedaços de outras activities ou de pedaços chamados fragments dentro da linguagem, onde eu poderia fazer algo parecido como eu faço na web, né? Onde eu posso montar, né, por exemplo, em PHP, um pedaço de uma página web e incorporar ela numa outra página web através do comando include.
É um pouco diferente essa questão aqui, mas é parecido com isso, né? Então dá para fazer isso também e reaproveitar, por exemplo, fragments. Mas dentro de uma activity também, eu posso adicionar alguns elementos que vão ser programados meio que juntos e separados ao mesmo tempo, como menus, toolbars, tem aqueles botões flutuantes, que é aquele botãozinho que fica redondinho, né? Que fica normalmente embaixo, do lado direito. E também botões e ferramentas de navegação. Eu posso ter layouts de navegação com aquelas tabs que caminham para o lado, para o outro. Bom, o tipo de formatação de uma activity é amplo. Eu tenho muitas possibilidades. Aí eu posso montar tudo isso na mão. Eu posso ter uma habilidade para criar minhas activities eu mesmo, bolar uma ideia, se eu for muito bom de design também, e criar essas novidades aí de uma activity. É bastante versátil a possibilidade que você tem, porque a quantidade de elementos gráficos, ou de formatações gráficas de layout é muito grande. Então isso permite realmente você criar activities de mais diversos tipos. Porém, o Android Studio possui alguns templates, ou seja, alguns layouts prontos que você poderia trabalhar. E a maioria desses layouts são aqueles que você vê na maioria dos aplicativos por aí. Então você não vai inovar, você vai usar uma coisa que já existe e que não vai confundir também o usuário. Às vezes é bom usar aquilo que já existe, não é? Para não confundir o usuário, né? Uma coisa totalmente diferente que ele não sabe nem mexer, teria que começar a explicar. Claro que inovações são sempre bem-vindas, mas essa imagem aí mostra que quando eu abro uma nova activity ou eu abro um projeto, a primeira activity, aparece para mim essa galeria de templates para eu escolher. Então, por exemplo, dentre elas aí tem o mais simples de todos, que é o que a gente tem acostumado a usar, uma activity chamada empty, onde ela não tem nada, né? Você vai começar realmente a montar ela do zero. Eu gosto de trabalhar com ela porque deixa a gente com liberdade para escolher o nosso layout. Mas algumas coisas são úteis também, né? Por exemplo, se você precisar de um layout que tem aquelas abinhas de navegação, seria legal realmente escolher ali o template adequado para isso. Isso é muito difícil você montar isso daí na mão. Ou até uma activity que não tem bordas, não tem nada. Dá para fazer isso também usando uma empty e começando a formatar ela, mas já tem uma pronta ali. Ou uma com mapas, como você pode ver aí nessa imagem. Você tem algumas activities preparadas já para login e assim por diante, né? Lembrando que o layout é uma coisa que nós já falamos, mas não se pode dizer que nós falamos tudo sobre layout, porque é muito ampla a coisa, né? O layout a gente precisa estudar, tem um estudo à parte sobre isso, porque a questão de layout tem muito a ver com a questão do tipo do aparelho que nós vamos utilizar. E como nós não sabemos que tipo de aparelho a pessoa vai utilizar, então é muito complicado, porque a pessoa pode usar um tablet enorme ou pode usar uma telinha pequenininha de um celularzinho bem pequenininho, né? Então a gente tem que criar layouts que possam se adaptar a tudo isso, mas às vezes é impossível eu pensar num layout de alguma coisa, por exemplo, um aplicativo mais complexo que cabe legal num tablet, fazer ele se transformar num igualzinho, praticamente da mesma maneira, num celular com tela pequena. Então é possível, por exemplo, criar vários layouts para a mesma activity. Então isso é importante também você saber. Então não quer dizer que cada activity tem um layout. Eu posso ter a mesma activity com o mesmo código, vários layouts. E aí o próprio sistema operacional Android vai decidir qual layout ele vai usar baseado na densidade de pixels ou no tamanho da tela, da resolução da tela que você vai estar usando, tá bom? Ou que o usuário vai estar usando.
são muitos detalhes, né? Hoje a gente está pensando mais em como trabalhar com a Activity mesmo, né? Você pode até escolher uma Activity desses templates aí e você vai reparar que já vem com uma porção de códigos pré-programado, né? Quando que, na verdade, quando a gente usa o empty, não tem nada, né? Você pode olhar lá no seu XML, quando você escolhe empty, tem pouquíssimos códigos programados, somente o constraint layout que vem junto e praticamente mais nada. E no Java a mesma coisa, praticamente não tem, só tem o código onCreate e algumas coisas ali para inicializar a tela e quase que mais nada. Se você pegar um desses que já estão aqui na tela, um template, aí já a situação é um pouco diferente. Já vai vir algumas coisas pré-programadas e isso às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Às vezes para quem está aprendendo é meio complicado, mas para quem já tem dinâmica, é claro que é interessante reaproveitar, tá bom? Então esse foi o primeiro parecer sobre activities que eu gostaria de falar. Vamos continuar aqui. Aí apareceu um negócio chamado intent. O que é isso? Intent é uma classe importante também na programação para Android. Intent seria intenção em português. É uma classe que é usada justamente para isso, para determinar uma intenção. Por exemplo, quando eu crio uma nova activity dentro do meu projeto, eu quero, por exemplo, em determinado momento que essa activity apareça na tela. Então eu tenho essa intenção de que em determinado momento apareça na tela uma activity. E é por isso então que para eu fazer isso, para eu abrir essa nova activity na tela, eu preciso de um intent, de uma classe intent, né? Através desta classe é que nós conseguimos realizar algumas intenções que nós temos. Por exemplo, abrir uma nova janela para diálogo, enfim, uma porção de coisas relacionadas com intent, certo? É meio diferente do que a gente está acostumado com outras linguagens, mas é assim que os caras decidiram trabalhar com Android, certo? Então, como é que eu faço isso? Através desta classe que serve para muitas coisas, inclusive para dar a intenção de abrir uma nova activity. Então, eu adiciono uma nova activity ao projeto em primeiro lugar, né? Obviamente, se eu tiver uma activity só, não vou precisar de intent. Aí nós usamos a seguinte sintaxe para criar um intent. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo aqui, por exemplo, que eu tenho que declarar um objeto do tipo intent, dar um nome para ele, eu dei nome de variável aí nesse caso, porque é genérico, estou mostrando a sintaxe, new intent, e dentro existem vários tipos de métodos construtores para intent, mas o mais simplificado com o objetivo de abrir uma activity é esse aí, onde eu escrevo this, que seria o origem, e o nome da activity que eu quero abrir, ponto class. Isso é importante, porque o nome da activity apenas não funciona. Eu tenho que colocar o nome da activity ponto class, que é uma classe Java completa. O nome da classe Java é o nome da activity ponto class, né? Falando em inglês corretamente. Bom, então a ideia disso então qual seria? É como se eu tivesse aqui, ó. Vamos lá. É como se aqui fosse a origem e aqui o destino. Então eu vou daqui para lá. Então this porque é uma activity chama a outra, certo? Então essa é a minha intenção. A minha intenção é que essa activity chame essa activity. Então eu vou passar o bastão para ela, por assim dizer. Entendeu? É uma ideia um pouco diferentinha, mas é essa a ideia do funcionamento no Android. Quer dizer então que na hora que eu declaro essa intent, digo que eu tenho a intenção de sair de uma activity para outra, beleza? Já resolve o problema? Não, ainda não. Essa é só a intenção. Eu preciso de algum comando, algum método
que execute a intenção, que coloque a intenção em prática. Então, quem que faz isso? É um tal de Start Activity, que também é um método que tem um monte de possibilidades. Tem vários tipos de Start Activity. Tem Start Activity normal, que é o mais simples, é esse aí que eu estou usando. Ele simplesmente pega uma intenção e starta Activity. Mas tem Start Activity para diálogo, tem Start Activity para result, tem Start Activity para não sei o que lá. Tem um monte de tipo de Start Activity, certo? O mais simples é esse aí que a gente vai usar quase sempre. E aí o que ele faz? Aí sim, nesta linha de comando, é uma linha importante porque é ela que starta a intenção que eu tinha de abrir uma nova activity e ele passa o bastão para outro e a nova activity aparece na tela. E a anterior, o que acontece com ela? Vou comentar. A gente vai fazer isso através de um exemplo, tá? Então, para esse exemplo, eu vou criar um novo projeto para testar as coisas relacionadas a activities, porque a gente tem várias aulas de activity e vou usar o mesmo projeto. Aí, quando a gente for criar um novo projeto, a gente cria lá um main activity, como sempre, é o nome sugerido, a gente tem mantido e coloca um botão nela, vai ficar assim, tá? Então, eu já tenho esse activity, vou passar lá para o Android para a gente dar uma olhada. Android Studio, tá aqui, ó. Olha lá, então é a minha main activity, tem um botão. Eu coloquei o nome entrar no botão e coloquei aqui o onClick entrar, para a gente poder programar ela, certo? Mais nada, apenas o objetivo vai abrir o programa nessa tela. Eu aperto o botão entrar e ele passa para a próxima tela. Simples assim, tá? Não tem segredo. Aí, continuando. Bom, aí vem uma coisa nova aqui no Android Studio para nós. Criar uma nova activity e dar o nome nela de tela 2. Para fazer isso, nós precisamos clicar nos botões aí, nos menus e criar uma nova activity. Então tá aqui, ó. O caminho seria esse aqui, ó. Você começa clicando com o botão direito sempre aqui, ó, em app. Clique com o botão direito no app, vai aparecer esse menu aqui, ó. Esse menu aqui. Aí você vai em New. Vai aparecer esse menu. Aí você vai em... Cadê? Eu tô... Tá lá pra baixo pra mim. Aí você vai aqui em Activity, né? Você quer uma New Activity. E aí vai aparecer para você já alguns tipos de Activity ou a opção de entrar na Gallery, na galeria, que é a opção que eu tô sugerindo aqui. E daí você escolhe qual é o tipo de Activity que você quer com aquela visualizaçãozinha que a gente viu aí. Então esse é o caminho para criar uma nova Activity, tá? Vamos fazer ele aqui. Vamos fazer esse caminho novamente. Vamos lá na Android Studio. Cá estou. Aqui você não vê direito porque você não vê o menu, né? Mas eu estou clicando aqui e apareceu o menu. Aí eu cliquei em New, apareceu um monte de coisas que você pode criar nova e entre elas Activity. E aí apareceu a galeria. Quando eu clico na galeria, aparece a janelinha para mim de galeria. Aí o que eu faço? Escolho um cara aqui. Eu vou escolher Empty Activity de novo, tá? E daí eu dou um Next. Finish. Ele vai pedir para você escolher o nome. Peraí, deixa eu só ver. Next. Aí, daí ele vai pedir para você escolher o nome, etc e tal. Que na verdade é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Peraí que minha
câmera balançou. Aí ele vai voltar aqui, ó. E vai pedir para você escolher o nome. Então você escolhe o nome, tela 2. Aqui, ó, já vem marcado que é Generate a Layout File. O que é isso? Isso aqui é para fazer o básico que a gente está fazendo. Ele gerar o arquivo Java e também gerar o arquivo XML. Se você desmarcar aqui, ele faz só o Java. E aí você tem que fazer na mão o layout e associar um ao outro. Mas não, vamos começar já com o layout também. Aí ele já cria o layout aqui embaixo, ó. O nome sugerido para ele. Não mude esse nome porque é meio padronizado, tá? Esse Launcher Activity é importante. Vai ficar desmarcado. Por quê? Porque Launcher Activity é aquela activity que inicializa o projeto. E a gente já tem uma que faz isso, que é a Main Activity. Se você marca aqui, a Main Activity se torna uma activity secundária e não a principal. E eu quero que aconteça ao contrário, né? A Main Activity vai ser a principal, a que inicializa o programa, e essa aqui é secundária, vem depois. O resto está tudo certinho, tudo correto. Finish. Então aqui só está dizendo para deixar essas marcações aí como estão. Muito bem. Aí a gente vai montar então agora essa Activity tela 2. Né? Muito simples, porque para essa aula eu só quero ver uma Activity passando para outra. Tá? Então o que eu quero? Coloque simplesmente na tela 2 um text view com a mensagem conforme visto aí do lado. Bem no centralizado aí coloquei, bem-vindo ao aplicativo para toda a família, e você só vai ver essa mensagem quando apertar o botão entrar e trocar de tela. Né? Então eu já fiz isso aqui no nosso projetinho novo. Olha lá. Então agora eu tenho essa activity também, ó. Olha lá, duas activities, dois códigos Java. Nesta segunda tela, se você olhar o código Java, não tem nada. Por quê? Porque eu só coloquei esse text view aqui, configurei aqui e tal. Então o XML tem um pouquinho aqui de coisa, configurado o text view, mas a parte de Java não tem nada praticamente, somente o inicializador aí. Opa, esse aqui é o outro. Somente o método onCreate para inicializar e quase mais nada. Aqui não, aqui já vai ter uma programaçãozinha pequena também do botão entrar, para o botão entrar jogar para outro. É isso que a gente vai ver agora. Muito bem. Então, qual que é a ideia agora? Eu já tenho aí duas activities no meu projeto. Então, vamos programar. Vamos. Rapaz, está faltando o código, né? Tá faltando código. Eu acho que houve uma falha aqui na nossa apresentação. Ficamos sem o código. O principal, né? Mas o código é esse daí, ó. A gente vai então no botão fazer esse código aí que vai criar uma intent e depois vai dar o start, certo? Start Activity. Então eu vou mostrar ao vivo, ainda bem que tem o ao vivo para mostrar, né? E vai fazer isso daí então. Que coisa, que falha, hein? Então vamos lá. Vamos ter que fazer diretamente aqui no Android. Tá aqui. Então o botão clicar, eu coloquei aqui no onClick entrar. Então eu venho aqui no código. E o código é muito simples. Acho que até por isso que eu nem coloquei. Não, isso é da tela 2. Acho que até por isso que eu nem coloquei. Mas o código é esse aqui, ó. Eu acabei apagando vamos dizer assim, o slide que tinha isso aqui. Esse é o código. O que ele vai fazer? Ele vai criar um intent chamado entra. Eu coloco o package context, que é o eu mesmo. E para onde eu vou? Tela 2
.class. É aqui que é o segredo, né? Então, é a nova tela que eu fiz, .class, class. Né? Então, eu crio uma intent usando o atual como origem e tela 2 como destino. E depois é só dar um Start Activity, Enter. Pronto, é o modo mais simples de inicializar a Activity. Esse codiguinho aqui, que está faltando. Depois eu corrijo no material impresso. Tá? Então, é isso aí que está programado. Apertou o botão, vai de uma para outra. Beleza? Bom, então, o que eu estava falando agora, a ideia é testar, né? Dá uma testada. Como é que faz para testar? Simples. No teste você abre o aplicativo, aperta o botão entrar e daí você deve ver a tela 2, assumir o controle. Aí depois você usa a tecla de retorno do seu aparelho. Cada aparelho está de um jeito, né? O meu ele tem um tapetinho aqui embaixo que eu uso ele para retornar. E aí ele fecha a tela 2 e retorna para Main Activity. Né? Então a ideia é essa aqui, ó, é para ficar desse jeito aqui. E aí quando você der o retorno, ele volta para essa tela aqui que assume o controle. Então eu devo ter apagado, né, um slide que falava sobre isso. Mas o que acontece quando eu faço esse procedimento? Acontece o seguinte: a tela principal, Main Activity, ela nunca desaparece do meu projeto, do meu aplicativo, ele continua lá. Quando eu starto a nova activity, ele passa o controle para ela e fica congeladinho, hibernando, né? Então nada nela nem está executando, ela fica realmente congelada. E a activity tela 2 assume o controle. Quando eu fecho a activity tela 2, ele volta para a main activity. Por quê? Porque foi a main activity que originou, que deu origem à tela 2. Então, naturalmente, ele volta para ela, descongela e ela continua funcionando. Entendeu? E tudo isso tem a ver com eventos que a gente vai aprender depois. Ok? Então, ó, só para vocês verem direito, eu estou com esse aplicativo instalado aqui, chamado Activities. Ó, Activities, tá aqui. Aí eu aperto o botão, entrar, e aí ele vai para cá, ó. Bem-vindo ao aplicativo para toda a família. Se eu vier aqui nesse tapetinho que eu tenho aqui embaixo, que eu não utilizo botões de volta, eu utilizo aqui, eu faço assim, ó. Aí ele fechou. Eu faço assim, ó. Olha lá, voltou para a tela Activity principal, para a Main Activity. É que o meu está configurado para trabalhar assim, né? Meu aparelho. Então é assim que vai funcionar. E aí eu posso ter várias activities e depois a gente vê que tem navegação também, certo? Bom, tem muita coisa ainda para falar sobre activity, mas só para a gente saber, começamos por saber como passar de uma activity para outra e o que é e como usar uma intent. Esse foi a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver como passar parâmetros de uma activity para outra, ou seja, eu quero passar uma informação que está numa activity para outra activity. É possível isso? Passar parâmetros? É possível e a gente vai ver. E depois disso ainda tem um monte de coisa, né? Como fazer uma navegação na activity, quais são os eventos ligados a uma activity. Você sabia que só de eu virar a tela e ele mudar a orientação da activity, isso já dá uma zica violenta? Então, uma aula mais adiante aí, vou comentar sobre isso também, tá bom? Então, por hora, é isso aí. Depois assista a segunda parte dessa aula que fala sobre passagem de parâmetro. Até lá, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço, espero que tenha ajudado a entender uma coisa importante, que é abrir novas activities dentro de um projeto, porque é quase improvável que seja um projeto grande trabalhe com apenas uma activity. Beleza? Valeu, obrigado.